Viajantes do meu coração, bora pro nosso último Vibes do mês de abril. Eu tô aqui, gente, no mood mais taurino impossível. Podem perceber que eu tô até falando devagar e baixo, porque é assim que a gente começa uma lunação taurina bem iniciada. Ontem a gente teve uma lua nova em Touro. Nessa segunda-feira ela continua nesse signo que pede para nós passos firmes e lentos. Então, às vezes a gente já quer começar a lua nova e agora é hora de recomeçar a vida e de trazer novos inícios. Beleza, mas em Touro, qualquer movimento mais devagar vai ser muito benéfico para o que a gente vai colher lá na frente. E eu tô aqui, gente, nesse lugar. Eu falei assim, eu vou gravar ali fora, na minha varanda, porque eu não estou no sul de Minas. Eu estou na minha segunda casa, que é em BH. Na verdade, meu lugar é o mundo, né, gente? Mas BH tem sido um lugar muito importante. E aí, estão ouvindo esses barulhos, né? Eu quis trazer uma energia de respiro. Peraí, gente. Vamos esperar um caminhão passar. Ô, gente, eu quis trazer uma energia de respiro para que a gente já se acostume com os respiros que estão aí tendenciados pelo céu. Porque sim, temos próximas semanas de muitos respiros perto do que estava acontecendo nos últimos meses e semanas. Mas eu posso até planejar, né? Escrevi aqui o que eu ia trazer para vocês, mesmo que nesse jeito mais descontraído. Mas aí eu tô tentando gravar esse vibe, gente, já faz uma hora. Nem sempre é tão fácil, gente. Nem sempre é fluido, nem sempre sai aquela inspiração, como na maioria das vezes acontece comigo, porque eu tenho, né, uma capacidade de me comunicar de uma forma muito fluida, muito instintiva, mas nem sempre é assim. E aí eu pensei, nossa, mas eu queria trazer tanto um ambiente de conforto, desse touro, de respiro, para eu transparecer no vídeo. Mas, gente, a vida me ensina, até quando eu tenho todas essas interferências, me mostrando que a mensagem do céu é essa. A gente quer construir os nossos sonhos, a gente quer ir atrás das nossas construções, porque Touro fala de edificar o tronco da árvore, que a gente vai se enraizar, ter segurança, firmeza, para dar frutos e flores, de coisas que a gente quer colher lá na frente, mas a vida é cheia de interferências, a vida é cheia de intercorrências. Os nossos sonhos nunca vão ter momento perfeito para acontecer, nunca vão estar 100% nas condições totalmente favoráveis e confortáveis para a gente fazer a vida acontecer. Então esse Vibes vai vir com os barulhos, vai vir com as interferências, mas vai vir também com uma vista bonita, com os respiros que a gente merece viver, porque sim, a vida tem seus desafios, cada um está vivendo um cenário, cada um recebe as influências, né, do que esse céu em movimento acontece de uma maneira diferente, mas eu vejo que a gente passou pelo game mais desafiador aí, talvez, de 2025. Barulhos. E eu não vou pausar o vídeo. Eu não vou fazer cortes. E eu quero que todo mundo se mantenha aqui na presença junto comigo. Eu não vou começar esse vídeo de novo, porque eu já comecei muitas vezes. Valorizem as criadoras de conteúdo de vocês. Valorizem essa astróloga, gente, porque tem dia que realmente é difícil criar um conteúdo assim que sai, né? Daquela coisa que a gente fala assim, pronto, veio aquele insight. E a gente vai construindo isso juntos aqui. Pra quem não me conhece, tá aqui nessa doideira de vídeo. Eu sou Ellen Noronha, eu sou astróloga. Eu venho aqui toda semana trazer um conteúdo pra gente se guiar aqui na Terra através dos movimentos do céu. Se você ainda não tá inscrita ou inscrito aqui no canal, deixa sua inscrição, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda a chegar em mais pessoas. Se você ainda não conhece os meus atendimentos, vem conhecer. Minha agenda de junho já está aberta. Eu tenho alguns últimos horários para a última semana de maio, mas eu já abri a agenda de junho. E já aviso, a minha agenda de junho vai ter horários limitados, porque eu farei movimentos importantes por aqui. Então, se você quer passar aí pelas transições da sua vida de uma maneira muito mais auxiliada, orientada, guiada por uma pessoa que já fez 30 mil transições nessa vida, vem conversar comigo. E vamos lá entender essa semana, gente. A gente teve ontem, no domingo, às 4h30 da tarde, uma lua nova em Touro. Isso acontece todos os meses, uma lua nova, cada mês num signo, que dita muito o que a gente vai viver nos próximos 28 dias. Então, a lunação taurina começa de vez. E a gente vem trabalhar muito o arquétipo taurino, que é o quê? Presença, firmeza, segurança, estabilidade, prazeres, tudo aquilo que sustenta a gente no sentido da gente se
sentir cada vez mais segura da gente mesma. E essa alunação taurina, ela foi regida pela Vênus, que ainda está em Peixes. Então, a primeira pergunta que eu venho fazer dessa lua nova em touro, que marca os próximos 7 dias, mas principalmente esse início de semana, eu até anotei. O que você deseja realmente? O que você quer? Porque touro é um signo que deseja, regido pela Vênus. E uma Vênus em Peixes, ela deseja sonhos altos, gente. Ela tem muita inspiração, ela tem muita imaginação, ela tem muita fé de que ela vai conseguir conquistar lugares muito maiores. Então as perguntas, muito legal de ter caneta e papel nesse vibes, tá, gente? Porque eu vou trazer reflexões importantes pra gente picar a semana e conseguir se guiar melhor. Então, o que você deseja construir? É uma boa pergunta. Qual o seu sonho? Gente, eu sou uma pessoa movida por sonhos. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, uma pessoa muito incentivada pela minha mãe a sonhar, né? Filha de sagitariana, eu sou pisciana de sol e lua. E por muitas vezes ao longo da minha vida, eu encontrei pessoas que tinham sonhos, mas não conseguiam colocar na ação. E muitas vezes pessoas que nem sonhar tinham sonhado ainda. Então a pergunta que eu faço, qual o seu sonho, talvez te encontre no momento em que você tem sonhos, mas talvez está ali trabalhando para que eles aconteçam, ou achando que eles estão um pouco distantes, ou achando que você não é capaz de conseguir chegar nesses sonhos maiores, ou às vezes eu te encontro no momento em que sonhar perdeu o sentido na vida. E eu tô aqui para resgatar isso com toda certeza. Eu tô aqui para falar que se hoje eu estou aqui sentada nessa varanda, criando esse conteúdo, atuando como astróloga há 5 anos, totalmente autônoma já há 3, vivendo disso, sendo muito feliz com a minha profissão e com a rotina que eu trabalhei muito para ter, né? Óbvio que diante de todos os meus privilégios, mas isso é muito parte de muito sonho, né? As viagens que eu faço, que eu já fiz na minha vida, os Alascas que eu conquistei, por sinal há 2 anos eu estava no Alasca vendo as coisas mais lindas que eu já vi nessa minha vida, e foi muito porque alguém me incentivou a sonhar, foi muito porque alguém me mostrou que era possível, mesmo diante de um cenário que eu nunca imaginaria fazer coisas tão inimagináveis na minha vida. Então, por mais que às vezes a gente fique achando que está muito distante, é muito importante a gente fomentar o nosso poder de imaginação, de manifestação, de cocriação de algo que, mesmo que a gente não esteja naquele lugar que a gente imagina ainda, mas de continuar alimentando essa fé e essa esperança na vida. Então, essa lua nova em touro vem lembrar muito a gente dos nossos sonhos, sim, porque a gente tem esse movimento de peixes influenciando essa lunação. E aí, a outra pergunta que eu faço para vocês é: o que te inspira a ser uma versão mais segura, próspera, abundante e merecedora? Porque a gente precisa muito trabalhar a questão de entender os nossos merecimentos e de entender que a gente merece mais. Tem um vídeo meu no Instagram, ele tá até em destaque, é um dos primeiros Reels em destaque, e que ele fala sobre a gente merecer muito mais, que você não precisa passar pelas coisas sozinha, que você não precisa carregar fardos que não são seus, que você não precisa estar agradando os outros para se colocar diante da vida de uma forma merecedora, né? Então, resgatem esse vídeo. Eu acho que eu vou deixar ele aqui embaixo para quem nunca assistiu. Às vezes tem gente que não tá no Instagram ou, enfim, não me acompanha por lá. Então, vou deixar esse vídeo aqui porque ele lembra muito a gente do quanto a gente merece muito mais. Então, essa lua nova em touro vem lembrar a gente disso. E aí, eu queria trazer o caminho que a lua vai fazer ao longo da semana. Porque essa lua tá em touro nessa segunda e ela pede essa vagareza. Às vezes a gente não tá ali no pique da balada para poder começar a fazer lua nova. Calma, gente, a lua ainda vai ganhar luminosidade no céu. A gente acabou de fechar um ciclo ariano super intenso. E produtividade também é descanso. Descanso deveria entrar na nossa vida como parte importantíssima, se não principal, para a gente conseguir se manter firme no que a gente precisa produzir. Então, por enquanto, vai devagar, respeita seu ritmo, respeita seu corpo, que a gente vai começar a engrenar essas rodas daqui a pouco. Na terça-feira, a lua passa para Gêmeos. Terça e quarta, a lua está num signo mutável. Diferente de touro, que é lento, a gente ganha agilidade.
ao longo da semana, principalmente na quarta-feira, porque na quarta a gente tem um movimento importante acontecendo, que é a Vênus, regente de Touro, entrando no signo de Áries, que é onde ela já esteve aí um pouco tempo atrás, por conta dela ter ficado retrógrada, e a gente ganha um pouco mais de impulso para a vida. Então, Gêmeos, junto com essa energia ariana, ainda mais que Mercúrio está em Áries também, vem falar pra gente de se movimentar. Então a gente vai começar o quê? A trazer movimento. Então eu vou começar a buscar o quê? Informações, conversas, contatos. Eu vou começar a estudar mais as possibilidades de como chegar naqueles sonhos. É um movimento da gente, funcionar a cachola. Abre aí as abinhas do Google, que muitas vezes eu falo para vocês fecharem as abas do Google. Agora é hora de abrir. Então, de terça até quinta tá um ótimo movimento para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente buscar movimento, da gente trazer ali alguma dança das cadeiras para a gente começar a movimentar aos poucos a vida, para a gente começar a ter um pouco mais de agilidade. Então, pense, colete informações, pesquise, estude, conversa, se movimenta, faça pesquisas, faça grandes ações ou pequenas ações. É um movimento de se movimentar. E, gente, hoje eu li uma coisa que faz muito sentido. Quando a gente não sabe o que a gente deseja, a gente precisa pesquisar e ir em busca daquilo que a gente deseja, né? Então, se você não sabe o que você quer, se você não sabe ainda qual é o seu sonho, se você não sabe ainda como fazer, pesquise, investigue, estude você mesma, entenda o que te traz mais segurança, quais caminhos você se sente confortável de ir desbravando agora. Não espere, gente, por respostas do externo ou aquela coisa lá de fora acontecer. Então, por exemplo, eu quero muito comprar uma casa, por exemplo. E aí eu fico lá esperando aquela promoção no trabalho que nunca acontece porque eu estou esperando o reconhecimento do meu chefe. Será que a gente precisa realmente estar esperando essa questão externa estar acontecendo? Será que a gente não tem outro caminho de coisas que eu posso estudar, novas prospecções de trabalhos, de onde eu posso levar os meus dons e talentos, onde eu possa ser melhor reconhecida? Isso eu tô dando um exemplo só, mas isso vale para tudo na vida. Então, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, é importante a gente se estudar, se analisar, se conhecer, se dedicar com esse processo de ser uma pessoa que domina você mesma, né? Eu acho que é isso que eu li hoje que me chamou a atenção. Domine você no sentido de se conhecer tanto, a tal ponto de falar assim: eu não preciso só desse caminho aqui para conseguir o que eu desejo, o que eu quero. Eu posso desbravar outras possibilidades, porque o mundo é cheio de infinitas possibilidades e a gente precisa abrir a mente para isso. Então, Gêmeos, de terça até quinta, vem trazer essa pluralidade de possibilidades. Então, será que esse caminho que a gente está seguindo e que às vezes está mais complicado de conseguir aquela coisa que a gente tanto deseja, ele realmente é o único caminho? Será que a gente precisa ficar ali dando murro em ponta de faca? Então, Gêmeos vem fazer a gente pensar. Na quinta-feira, a Lua chega no signo de Câncer. Uma Lua nova em Câncer. A Lua ama estar no signo de Câncer. Então, ela vem trazer um processo de nutrição. Então, de quinta até sexta, quinta e sexta, a Lua está em Câncer falando pra gente: vamos nutrir isso que a gente está alimentando de informações, de sonhos, de desejos. E Câncer é muito importante para esse processo do desabrochar, porque é a partir da nutrição, a partir desse maternar daquilo que a gente sonha, que a gente vai conseguir trazer esse campo mais fértil para a nossa vida. Então, quando a gente entende o que a gente deseja, quando a gente começa a coletar informações e possibilidades para chegar onde a gente deseja, a gente vai fazer o quê? Cuidar daquilo. Então é como se a gente tivesse plantado uma sementinha e essa sementinha precisasse de toda a nossa proteção. E aí que eu lembro vocês num sentido de que aquilo que a gente ama muito na nossa vida, né? Vamos colocar pessoas porque é mais fácil talvez a gente conseguir fazer essa analogia. Quando a gente ama muito alguém, a gente quer o quê? Proteger essa pessoa, né? A gente quer cuidar, a gente quer maternar, a gente quer proteger. E por que a gente não faz isso da mesma forma com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas vontades individuais? É interessante a gente pensar nisso, gente, do como a gente precisa proteger aquilo que é importante para nós, para além das pessoas. É óbvio que é importante, a gente é feita de vínculos, de círculos, de meios sociais, mas, por exemplo, eu tenho meu trabalho como algo intocável na minha vida. Eu sei, e só eu sei, o trabalho que me custou chegar onde eu estou hoje.
e entender o quanto isso é importante na minha vida. Eu não deixo que nada, exatamente nada, se aproxime desse lugar que é um campo sagrado para mim. Então, o que é sagrado na tua vida, a partir desses desejos e desses sonhos, que você não vai deixar com que essas interferências externas atrapalhem você de fazer o bom trabalho. Então, mesmo com as interferências, eu estou aqui gravando esse vídeo. E quando eu olho para um campo que é muito sagrado na minha vida, que é o meu sonho de viver da astrologia, do meu trabalho, eu não deixo com que coisas que me desestabilizem cheguem na minha vida para me colocar em risco de coisas que eu não quero estar em risco, né? Então eu vejo assim, existem lugares que a gente precisa proteger, existem coisas que a gente precisa se assegurar. Então, quando a gente entende o que realmente a gente quer nutrir, o que a gente quer ver florescer na nossa vida, e que isso vai reverberar para o outro também, né, gente? Eu vejo assim que os meus sonhos, eles não são só para mim. Eles vão impactar a sociedade que eu vivo, o meio que eu vivo, a minha família, as pessoas que eu amo. Então, sim, eu estou fazendo por mim, mas isso vai agir de uma forma diferente, porque gente feliz, gente, age de outra forma no meio que a gente vive, né? Então, assim, às vezes a gente fica se doando para coisas que não ressoam com essa nossa nutrição, que não é aquilo que a gente deseja, não é aquilo que a gente sonha, e a gente acaba que tá o quê? Vivendo o sonho do outro, tá contando a história do outro. E essa é uma semana que eu até anotei. Quem está contando a sua história é você. E só você sabe como contá-la, porque só você sabe de onde você veio. Só você sabe o que você passou para estar onde você está hoje. Então, que a gente siga firme contando a nossa história com muito compromisso e com muita proteção daquilo que a gente não quer ver à mercê de coisas que não merecem o nosso tempo de estar ali sendo, né, ameaçado de alguma forma. Então, em quais lugares a gente precisa se proteger para a gente ver aquela flor crescer? E não quer dizer que a gente precisa colocar um vidro na flor, né? A flor ficar ali tampada, incubada. Mas às vezes a gente precisa fazer, né, uma estufa. Às vezes a gente precisa proteger dos granizos, às vezes a gente precisa trazer um pouco mais de proteção para essas flores, para que elas não recebam tantas influências que vão acabar destruindo todo esse jardim, né? Então eu acho que essa lua em Câncer de quinta e sexta vem nos lembrar do quanto a gente precisa nutrir aquilo que a gente quer ver crescer e do quanto a gente precisa proteger aquilo que é importante para nós, aquilo que é um valor para nós, aquilo que é um sonho para nós, aquilo que é importante para ver, trazer num sentido de eu estou em busca disso, eu estou me sentindo bem porque eu estou alinhada com meus propósitos. E aí, no sábado, a lua chega no signo de Leão, que é onde ela vai ficar crescente no domingo. No domingo a gente vai ter lua crescente. Que horas que vai ser? Deixa eu ver aqui, gente. A lua vai ficar crescente às 10h51 do domingo. Mas no sábado, essa energia leonina já chega para nós. E Leão, gente, ele vem trazer para nós a ação. Aí sim a gente vai ter que acessar o nosso leão interno e trazer muita coragem pra gente agir aonde a gente precisa agir. Então, se essa semana você ainda não sente de começar algo, porque você ainda tá coletando informações ou ainda tá buscando algumas coisas, beleza, continua aí nutrindo e a partir do domingo favorece-se muito esse movimento de impulso, de ação, de colocar as coisas mais na prática. Então, Leão fala pra gente agir com coragem, com autoconfiança, assumindo o palco e a liderança da nossa vida. Gente, a gente tá no protagonismo da nossa história, a gente tá como protagonista da nossa história ou a gente tá de coadjuvante, a gente tá no banco do motorista dirigindo o carro que é nosso ou a gente tá no banco do passageiro assistindo a nossa vida passar e assistindo as pessoas na internet e vendo que a grama do vizinho é mais verde e se comparando a todo momento. Gente, para um pouco. Olha mais para si e pensa o quanto eu preciso me olhar no espelho e fortalecer as minhas competências, os meus dons e os meus talentos e se preocupar menos com o que essa influência externa exerce sobre mim. Porque, gente, quanto mais a gente se preocupa com o outro, mais a gente tá pensando em como o outro gostaria de ver essa história contada e não sobre como a gente gostaria de contar essa história. E a gente precisa lembrar que a gente precisa contar a história. A gente precisa ditar o rumo, né, da nossa jornada. E Leão vem ensinar muito isso pra gente. Então, assim, ação. Leão vem falar muito dessas nossas inseguranças, né? Da nossa falta de autoestima, de autoconfiança, de autoaceitação, de amor próprio. Então, às vezes, vem estampar na nossa cara de tipo assim, minha filha, acorda pra vida. Para de ficar aí tentando convencer o outro da tua verdade. Vai seguir a tua verdade, vai colocar a tua verdade
a pôr a andar, né? Porque não adianta nada a gente ficar só sonhando, né? Idealizando e não fazer. Então eu vejo que esse leão vem fortalecer esse amor próprio, essa autoestima e essa autoconfiança da gente achar que a gente é capaz. Mas eu venho falar desse leão melhor lá na próxima semana, no primeiro Vibes do mês, porque é o que vai ditar esse início de mês. Me contem, como que esse Vibes chega pra vocês? Eu espero que ele chegue com muito amor, eu espero que ele chegue aí com muita leveza, da forma como eu tentei. Tentei gravar isso daqui 30 mil vezes, mas enfim, uma hora vai. E quando vai do coração, vai realmente da forma como eu gostaria que tivesse saído. Eu estou com vagas para o oráculo de Lua Nova, que também está combinando aí com o início do mês, abertas. Então, essa semana, se você sente em receber até quarta-feira uma luz aí para guiar esse novo mês que está acontecendo, essa nova lunação, esse novo período, para eu te falar assim, olha, foca nisso daqui, vai por esse caminho aqui. É, óbvio, sem determinismo algum, porque quem decide a tua vida é você, mas eu posso trazer ali um direcionamento para você clarear um pouco as ideias e trazer esse fortalecimento através da astrologia. As inscrições por oráculo estão sempre aqui. E me conta aqui onde você tem ou leão ou touro, né? Touro a gente já conversou na semana passada, mas às vezes quem perdeu aí no insight da semana passada, onde você tem touro, que é onde você vai fazer crescer tudo isso, onde você tem leão, que é onde você vai agir talvez de uma forma mais corajosa. E é isso, viajantes. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana. Para quem é feriado no Brasil, aproveita, tira um tempo para vocês, se nutram, descansam também. Mas também já começa a matutar aí no que a gente vai plantar pra gente colher lá em novembro, porque vai ter Mercúrio retrógrado lá em novembro, trazendo muitas colheitas do que a gente planta agora. Então, o que a gente está plantando agora, gente, vai ajudar a gente a viver coisas lá em novembro de uma maneira muito mais fluida, de vencer desafios de uma forma muito melhor e de conquistar, né, de ver palpável o que a gente está plantando no agora. Um super beijo pra vocês e a gente se fala mais semana que vem.